Eu já vendi terapia para muita gente nessa vida. Já vendi para amigos, para conhecidos, para ex-funcionários e funcionários, mesmo não sendo psicólogo, sendo um paciente curioso. E eu acredito muito numa boa terapia. Perceba que eu estou falando boa terapia. E se você clicou nesse link, provavelmente você ficou curiosa ou curioso com o título. Me deixa vender terapia hoje para você. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. O foco dessa conversa de hoje é falar da minha experiência como paciente. Eu já fui em vários tipos de terapia diferentes, eu vou trazer e falar um pouco deles aqui para você, para te ajudar a conhecer melhor, explorar e decidir por alguma que te atenda caso você vá escolher psicoterapia. O mais importante é você pesquisar, experimentar e escolher alguém que te faça bem de verdade. Dito isso, eu vou trazer algumas técnicas de psicoterapia aqui que são conhecidas e algumas menos conhecidas. Ao longo da minha experiência como paciente e como ex-aluno de psicologia, eu tive a oportunidade de estudar psicanálise um pouco, né? Fazer um pouco de psicanálise na faculdade, depois como paciente. Depois eu fui para a teoria cognitivo-comportamental e aí fiz um pouco de EMDR e sistemas familiares internos. E hoje eu vou trazer uma visão geral dessas para você, exceto psicanálise. Já me aconteceu no passado de quando eu estou sugerindo psicoterapia para alguém, a pessoa achar que eu estou chamando ela de louca, ou ela duvidar da capacidade da psicoterapia de ajudar as pessoas, ou duvidar dela ser ajudada, a questão dela muito rara, muito difícil, provavelmente um psicoterapeuta não vai ajudar. De forma que hoje, nas minhas relações pessoais, nem sempre, ou quase nunca, eu sugiro psicoterapia. A menos que a pessoa manifeste alguma queixa que eu acho que a psicoterapia pode ajudar, e eu tenho intimidade com essa pessoa, e eu vejo alguma abertura. Do contrário, eu guardo, né, o meu entusiasmo e a minha vontade de falar desse tema para essas conversas aqui entre a gente. Agora vamos supor que você esteja indecisa ou esteja indeciso. Vamos dar uma olhada em alguns sinais de que a terapia pode ser uma boa. Suponha que você está se sentindo num beco sem saída na vida e que, eventualmente, tudo que você faz não dá certo e você não anda para lugar nenhum. Ou ainda, você está vendo vários padrões ou situações se repetirem nas suas relações, nas suas ações, no seu futuro, né? Você está vendo o seu futuro se parecer muito com o passado. Ou ainda, você está gerando sofrimento para os outros, ou os outros estão gerando sofrimento constante para você. Ou você está se sentindo levado pelas situações e incapaz de agir para mudar o seu ambiente, a situação em sua volta. Esses são alguns exemplos. Se você disse sim para uma ou duas dessas situações, pode ser que a terapia seja uma boa para você. E um bom lugar para dar uma bisbilhotada nesse processo de psicoterapia, e é a sugestão de hoje, que não é uma leitura, é mais assistir, é a série Sessões de Terapia, com o Selton Mello. Eu comecei a ver essa série recentemente, só vi as temporadas que tem o Selton Mello, mas ela é muito interessante, apesar de ser um tipo específico de psicoterapia que ele usa para conduzir o personagem. Ela é importante pelo seguinte: você vai ver personagens muito humanas trazerem os próprios dramas para a sala de psicoterapia, para a sessão. Você vai ver elas, com a ajuda do psicoterapeuta, investigarem esses dramas por diversos pontos de vista e elas precisarem ser desafiadas nas crenças, nas visões de mundo delas, nas formas como elas sentem o mundo, e depois se revoltarem, culparem o terapeuta e ameaçarem ir embora e nunca mais voltar. Pois é, terapia não é fácil mesmo. Mas brincadeiras à parte, outra coisa que eu gosto muito dessa série é a humanização do terapeuta. Primeiro, é um terapeuta que escuta muito, que é muito bom em escutar, e é importante que, se você for buscar psicoterapia, você procure pessoas que escutem bem, e é um terapeuta que se vê como um ser humano, porque às vezes o papel de psicoterapeuta e a prática vai te distanciando a pessoa, né, da humanidade dela. Não que o psicoterapeuta precise agir como seu amigo, seu parente, ele tem uma postura profissional, ele está performando um serviço para você ali e você tem que sair melhor, né? Ele quer que você saia melhor dessa situação, mas você vê um papel de uma pessoa dentro dessa função de psicoterapia, exercendo a humanidade dela, né? Entre os capítulos, em algumas partes, é muito importante também. Daí uma última coisa antes da gente ir para os tipos de terapia que eu já fiz, é um esqueminha básico que eu vou deixar desenhado para você aí, mas que eu acho que vai te ajudar a entender o funcionamento global dessas técnicas de terapia. Não é um esquema de algum livro específico, é um esquema da minha experiência como paciente, mas ele pinça coisas de lugares onde eu já li, e o mais importante é você ver os fenômenos acontecendo e o papel deles na sua percepção, nos seus sentimentos e no seu bem-estar. Então eu vou começar esse esquema dizendo mais ou menos o seguinte: a gente experimenta situações na vida, né? A gente tem experiências que elas são diretas, desde que a gente está vivo. Experiências de formação, experiências de dor, de sofrimento, também experiências de prazer, experiências de pertença.
E essas experiências todas, às quais a gente está sujeito, elas vão formar percepções e sentimentos que eles vão ficar arraigados na gente, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. E essas percepções e sentimentos, elas vão determinar a nossa visão de mundo, no que a gente crê e como é que a gente se comporta. Porque normalmente a gente se comporta em cima de uma visão de mundo. Vou te dar um exemplo. Pessoas não devem ser confiadas. Ninguém é confiável. Isso não é uma verdade, isso é uma visão de mundo. E isso aí, essa visão de mundo, ela pode ter sido construída lá no passado, a partir de uma série de experiências que fez a pessoa codificar pessoas como não confiáveis. E é em cima disso que grande parte das terapias vai trabalhar. E aqui eu vou te falar um pouco das terapias que eu já fiz e como é que elas atuam em cada uma dessas partes, tipo perceber, sentir, acreditar e agir. De forma que a gente vai ter algumas técnicas que elas agem mais no cognitivo, leia-se na percepção, como é que você percebe e intelectualiza coisas, e você vai ter técnicas que elas agem mais no emocional, como é que você sente e vivencia situações. Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra aqui, eu particularmente acho que é necessário experimentar e descobrir qual é o melhor tipo de terapia para você. Eu acho, pessoalmente, que algumas terapias servem para cada ocasião, para ocasiões diferentes, eu vou falar um pouco disso, mas eu acho que isso não substitui experiência pessoal. Resumindo, o lance é você procurar bons terapeutas, experimentar e descobrir qual é a sua terapia. Vamos lá, vamos começar pela terapia cognitivo-comportamental. Vou analisar 3 hoje, essa é a primeira. A TCC, como ela é comumente conhecida, ela acontece pela via da fala. Ela é uma terapia conhecida como terapia da fala. Isso quer dizer o quê? Que você vai chegar lá, vai trazer alguma questão sua e o terapeuta vai te ajudar via perguntas, aí elaborando. Vamos supor que você tem uma fobia. Aí ele vai te perguntar assim, aonde que nasceu essa fobia? Em que ocasiões ela se manifesta? Como é que você se sente? Quem estava lá na hora onde essa fobia se formou? Quais as vezes que você conseguiu lidar com ela? Quais as vezes que você não conseguiu? Que estratégias você usa para lidar com ela? E se essa fobia te protege ou gera algum tipo de ganho, por mais maluco que pareça a palavra ganho, mas em terapia isso existe, se ela gera algum tipo de vantagem para você, ele vai te ajudar a perceber esse tipo de vantagem. O ponto mais importante aqui é que a terapia vai acontecer pela via da fala, a fala é o foco da terapia. E você vai ficar elaborando essas questões com a ajuda dele, que vai te questionar, vai abrir o seu mapa mental e intelectual com relação a essas questões. E a partir da percepção cognitivo, ela vai mudar comportamento, que são as suas ações e percepções do mundo, as suas atitudes dentro do mundo. E aí o que ela vai fazer é, ela vai usar essa mudança, essa remodelagem de percepção para você agir no mundo de forma diferente. Então o cognitivo vai ser revisto para que o comportamental tenha efeitos diferentes que gerem mais saúde para você. Como eu disse antes, eu gosto desse tipo de terapia, eu continuo fazendo até hoje. Né? É uma terapia que, para quem está precisando falar ou aprender a elaborar os próprios problemas, ela é muito interessante, porque você vai ter muito espaço para fazer isso. E o terapeuta vai cumprir esse papel de facilitador, ele vai te ajudar a abrir essas vias aí do que você está sentindo, como é que você pensa, quais são os padrões de pensamento que você tem. Só que o ponto é que quando você tem um trauma muito pesado, que está muito arraigado no seu corpo, no seu emocional, pelo fato de ser uma terapia mais falada, às vezes você pode incorrer em 2 situações que elas não vão ajudar no resultado final. A primeira delas é, a sua parte cognitiva ela está sequestrada pelo emocional, então você vai evitar de falar o que realmente te mobiliza emocionalmente, o que está te machucando, o que foi difícil, ou você vai contornar demais essas questões de uma forma que nunca vai chegar lá, você vai elaborar super bem isso, mas você não vai chegar lá emocionalmente. E o outro ponto é que você pode acabar intelectualizando muitas emoções. Então você vai conseguir fazer um tratado sobre por que você está sofrendo, da onde isso veio, quais são as causas disso e os efeitos no presente, só que não necessariamente você vai acabar mudando ou se sentindo melhor. Perceba que eu não estou falando que a terapia é ineficaz, estou dizendo que ela tem os seus prós e contras como qualquer outra. E aí eu vou falar de uma outra técnica chamada EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que grosso modo quer dizer, pelos movimentos dos olhos você vai reprocessar e se dessensibilizar das emoções que você está trazendo para a terapia. Basicamente é isso. Ela não está só ligada a movimentos dos olhos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ela está ligada também a estímulo bilateral, pode ser tátil. Mas o ponto principal dessa técnica é que, via esses estímulos, ela vai driblar a sua parte intelectual, a sua parte do córtex cognitiva, para você realmente vivenciar as emoções e reprocessá-las.
Você vai vivenciar cenas traumáticas mais difíceis que você viveu e você vai ter a chance de estar lá como um adulto, né? Você como um adulto agora, e reprocessar e ressignificar essas cenas. Tanto que reprocessar faz parte da sigla e eu acho que reprocessar é a parte mais importante. Por isso que eu digo lá no início, codificação, que é como é que você vê um fenômeno e reage a ele emocionalmente. Então vamos lá. A técnica na prática é: você vai ter algum estímulo, por exemplo, visual, ele vai estar aqui andando e você vai ter que seguir com o olho. A pessoa que criou descobriu que esse estímulo e esse acompanhamento ocular aí, eles abrem o caminho para você, com uma ajuda, né, com a facilitação de um bom terapeuta e com perguntas, você ir entrando nessas cenas traumáticas, nessas cenas mais doloridas que você viveu. E o terapeuta ele vai te ajudar, ele vai meio que te conduzir nesse caminho para que você vai acabar percebendo detalhes da cena, quem estava lá na hora, que papéis cada uma das pessoas estava cumprindo, qual papel você estava cumprindo, por que aquilo te machucou, por que aquilo te fez sofrer, como é que aquilo gerou mudanças no seu comportamento a partir de então. E você vivenciando isso, muito mais do que você intelectualizando, você é mais capaz de reprocessar. Eu fiz essa terapia aí por alguns meses, eu fiz 2 vezes para levar 2 temas diferentes, e aí vou dar meu relato pessoal. O primeiro ponto é uma terapia, na minha opinião, muito eficiente para trauma. Ela não é eficiente se você tiver levando questões mais leves, né? Porque ela é muito bombástica, você vai vivenciar muita coisa lá dentro, mas para questões traumáticas ela é extremamente eficiente. Tanto que, experiência pessoal, não estou falando que todo mundo viveu isso. Numa das vezes que eu fui, levou 4 meses para eu me sentir, né, para eu receber uma alta, e na outra foram 5 meses. Isso não é uma coisa que acontece sempre em psicoterapia. Ao contrário da terapia TCC, onde você vai conduzido pela fala, essa ela é muito mais a cena. Vão sendo construídas, você vai construir essas cenas do que você viveu, como é que foi, vai ver a memória, né? Muitas vezes você vai lembrar muita coisa que você não lembrava. E aí entram alguns dos poréns dela. Quais são os poréns? Se você estiver começando em psicoterapia, ela pode ser uma experiência muito avassaladora. Eu não estou querendo te amedrontar, pode ser que seja isso que você precise, mas é importante você ter consciência dos graus de impacto que um tipo de psicoterapia pode ter em você ou não. Né? E o outro ponto ela vai deixando ao longo da vivência, né, das sessões que você vai tendo, ela vai deixando material para você reprocessar. Então é normal de uma sessão para outra você se sentir um pouco mais abalado, você passar um tempo ali vivendo algum luto, porque ela meio que abre a sua caixa preta e você vai reprocessar aquilo depois. Então é uma terapia que foi muito importante para mim, não estou dizendo que você deveria fazer, mas se você for fazer, vá com calma, escolha um bom terapeuta, uma boa terapeuta, porque com certeza vai ser de muito benefício para a sua saúde mental. E a última técnica que eu vou trazer hoje chama-se sistemas familiares internos. Todas essas últimas 2 que eu falei, elas estão no livro do Bessel, que eu já falei dele aqui, que é um especialista de trauma famoso e que é uma leitura maravilhosa. Se você precisa ler sobre trauma, recomendo ver o meu episódio sobre esse livro e comprar e ler o livro também. Essa teoria de sistemas familiares internos, a base dela é a seguinte: é como se a nossa mente fosse composta por diversas partes diferentes e cada parte tivesse um papel. Pensa numa coletividade de pessoas que estão aí dentro, né, da sua cabeça. Parece um pouco esquizofrênico, mas não é, e é muito realista se você for pensar na forma como a sua cabeça processa informação e te informa. É como se fosse assim: você tem partes que elas são representantes da sua, né, de você mais novo, mais nova, e essas partes foram machucadas, sofreram algum trauma de alguma forma, e elas estão exiladas. Isso quer dizer o seguinte: elas estão fora do seu convívio mais próximo no seu dia a dia, porque você não quer que elas se machuquem de novo. Então, isso aí geralmente são partes que você vê mais na intimidade, ou quando a pessoa sofre de novo alguma coisa que lembra o trauma dela e tal. Enfim, são partes mais isoladas do dia a dia. E, cumprindo o papel de defender essas partes, você tem o que ele chama de gerente. O gerente é o que vai impor disciplina, impor controle, impor defesa, né, para você no seu dia a dia, na sua intimidade, nas suas relações, para que você proteja essa sua parte machucada, essa sua parte mais nova aí do passado, que não é capaz de lidar com o mundo como ele é. Então esse gerente vai estar o tempo todo criando regras e vai estar criando visões de mundo, como eu falei antes. Então ele está codificando o mundo para te proteger. E você tem um terceiro papel aí, que são os bombeiros. Os bombeiros são as suas partes da sua mente que entram em ação quando o exilado está ameaçado ou foi ferido, quando já é tarde demais. Então vamos levantar um exemplo só para você ver como funciona na prática. Supõe uma pessoa que ela é people pleaser, que ela agrada as pessoas do trabalho, que ela trabalha demais, ela tá, né, tá na beira de ter um burnout porque ela está atendendo todo mundo e não está atendendo a si.
Essa atividade dela de atender os outros é uma atividade, eventualmente, de gerente. Ela está tomando atitudes para proteger aquela pessoa lá dentro que, por exemplo, tinha um pai tirano, uma mãe tirana, alguém autoritário que feria ela emocionalmente no passado. Então você tem a pessoa isolada lá, que precisa ser protegido, o exilado. Você tem um gerente que trabalha workaholic, people pleaser para proteger esse exilado. E aí suponha que tem uma crise, que ela tem um bullying no trabalho, ou que ela levou um esporro do chefe, qualquer coisa que aconteceu que virou crise, né? O que vai acontecer ali é que algum bombeiro vai entrar em cena para atenuar, para isolar aquele sentimento ruim, aquele sentimento traumático que tem memória traumática no corpo e na mente dessa pessoa. E aí pode acontecer, por exemplo, dessa pessoa comer demais, beber demais, dormir demais, assistir uma maratona de série de horas e horas, ela entrar em algum comportamento compulsivo para se afastar daquela emoção. Percebe como se tem papéis, eles têm um sisteminha, por isso que chama sistema familiar interno. Esses papéis estão todos acontecendo dentro da sua cabeça, da sua mente, e eles estão atuando tecnicamente para te proteger, mas nem sempre com as melhores soluções. E como é que essa técnica funciona? De novo, pela via da fala, ela não é tão focada em intelectualizar. O terapeuta vai te conduzir para uma introspecção onde você vai sentir um pouco assim, o que está acontecendo aí dentro, né? Não com estímulos de fora, mas, por exemplo, se você fizer o exercício de fechar o olho por um tempo, né? Não precisa fazer agora, mas se você parar um pouco e aí fechar o olho e começar a prestar atenção no que está acontecendo aí dentro, provavelmente vai chegar alguma mensagem, né, algum desconforto, algum pensamento sobre o futuro, sobre o passado, alguma sensação, algum julgamento, algum auto-julgamento. Então, quando você vai olhando, fazendo esses exercícios de introspecção, você vai começando a perceber essas partes, né? E ele vai te ajudar a fazer isso tanto em sessões de terapia quanto te dar exercícios, até um ponto em que você consegue reconhecer essas partes. Você consegue dizer assim: eu vi quando eu estava agradando demais no trabalho, e aí brigaram comigo, e aí eu voltei para casa e comi um pote de sorvete. Entendeu? Você vai conseguir ver melhor isso. Melhor dos cenários, né? Isso não acontece de um dia para o outro. E o que é interessante dessa técnica? É que ela visa uma liderança interna de você. Ela fala assim, a liderança do self. O que isso quer dizer? Que você, entendendo quais são os papéis, quem são essas partes suas, como elas agem e qual é o intuito, por que elas agem, você começa a desenvolver liderança sobre ela. Você começa a acolher as partes que estão trabalhando demais para proteger a outra, você começa a ser capaz de proteger a outra, a acolher essa parte exilada que eu citei aí em cima, e você gerando essa harmonia, você começa a facilitar com que essas partes te ajudem. Então, por exemplo, uma parte que ela é crítica demais, ela pode se tornar uma excelente analista. Suponha que você tem uma parte que está te julgando o tempo todo. Quando você reintegra essa parte, provavelmente ela vai te ajudar a analisar cenários, ela vai te ajudar a ter uma visão crítica de alguma coisa no trabalho, ou em alguma coisa da sua vocação, e por aí vai. Cada uma dessas partes, ela está exercendo um papel que ela não queria estar exercendo nesse momento. Esse papel, às vezes, é deletério, ele te faz mal porque está mal treinado e está mal posicionado. E você estabelecendo essa liderança, entre aspas, você começa a ter mais gente internamente na sua cabeça te ajudando. Esse é o princípio geral dessa técnica. E um comentário final sobre essas 3 técnicas, essas são as que eu tinha trazido para te apresentar. Eu particularmente acho que o MDR é excelente para tratar trauma. Se você tem questões muito pungentes, muito doloridas, eu acho o MDR muito bom. Pelo menos foi bom para mim, né? As outras duas, o sistema familiar interno, ele é um pouco híbrido, ele é muito eficiente tratando trauma também, minha experiência, mas ele serve para o seu dia a dia, ele serve para algum desconforto que você está vivendo, você pisou na bola em alguma coisa, você faz um pouco de introspecção e você começa a ver esses papéis desempenhando e como você consegue reliderá-los, né? E a TCC, por ela ter essa via muito falada, hoje eu vejo ela muito assim, depois que você cuida das feridas mais dolorosas, mais difíceis, que estão mais no corpo do que na cabeça, ela é um excelente guia para você navegar a complexidade e para você conduzir coisas da sua vida que você quer avançar, evoluir. Então eu acho que cada uma delas acaba cumprindo um papel aí na vida do adulto, na vida de todo mundo, no final das contas, né? Então temos aí 3 técnicas de psicoterapia que eu trouxe hoje. Eu gosto muito delas, eu gosto de psicoterapia, você vê que eu trago esse assunto vez ou outra aqui. E um último comentário é o seguinte: às vezes você pode estar começando a estudar esse tema, se interessar por psicoterapia, e você pode esbarrar e falar assim, porra, mas é caro. É óbvio que existem coisas caras no mundo, cada pessoa tem uma realidade financeira, mas se for algo dentro das suas capacidades de pagar, pensa o seguinte: caro é viver mal. Se você pode pagar, se você tem recursos ou vai numa universidade, ou se tem alguém que pode te ajudar a você cuidar da sua mente,
é muito importante, faz muita diferença e você vai acabar descobrindo partes suas, né, facetas da sua identidade que você não sabia que existiam e que vão te fazer muito bem no futuro. E com isso a gente chega na exploração dessas 3 técnicas de psicoterapia. O que você achou? Tem a ver com o momento que você está vivendo? Você está precisando de psicoterapia? Você acha que você pode vir a precisar? Conta aqui para mim nos comentários. E se você curtiu essa conversa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal ou enviar esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse assunto. Esses gestos têm um grande impacto para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.